Olá, pessoal. Eu sou a Tati Súria e hoje o nosso tema é Gladys Love Smith Presley, a mãe de Elvis Presley. Muito se fala sobre as enfermidades e dificuldades que a Gladys enfrentava, principalmente nos seus últimos anos de vida, referente à depressão, alcoolismo e hepatite crônica aguda. Além, da sua extrema infelicidade notável devido ao fato do seu filho ter ido servir ao exército na Alemanha, o que acentuou a situação ainda mais, no declínio de sua saúde física, psicológica e emocional. Mas o que eu, pelo menos particularmente, nunca vi nenhum autor citando em suas biografias sobre a vida de Elvis Presley foi uma situação que, no meu ver, também foi fundamental, foi muito importante para o estado de enfermidade em que Gladys se encontrava na época. Uma mulher que se encontra na faixa dos 45 anos de idade, geralmente está começando ou passando pela fase da pré-menopausa ou climatério. Essa situação manifesta desequilíbrios e desordens hormonais, certo? Podendo causar inclusive hemorragias, levando a pessoa a uma anemia profunda e leva também a estados de irritabilidade, depressão, entre outros sintomas comprovados cientificamente, né? Então, o mais interessante é que, se ela teve hepatite crônica, isso também causa anemia, ou a anemia pode causar esse tipo de enfermidade. Pessoas que abusam do álcool, frequentemente têm uma dieta pobre em vitaminas e minerais. Então, às vezes falta ferro, vitamina B9, B12, B6, vitamina C, vitamina E, magnésio, que são importantes para a produção de substâncias e células vermelhas. Mas a anemia não surge somente da hepatite. Aqui é que entra uma nova visão sobre o assunto. O fígado de Gladys pode ter sido danificado devido à anemia e não o contrário. Se ela estava na fase da pré-menopausa e um excesso de sangramento causou anemia profunda, esse fator pode ter atacado seu fígado. Sabe que na época era muito tabu ficar falando sobre sexualidade, falando sobre menopausa, coisa e tal. Não era um assunto assim que se fala abertamente. E pode ter sido ignorado até por Gladys, pela família e nem ter sido ressaltado pelos médicos, né? Eles não prestaram talvez atenção nesse ponto, nessa possibilidade. Então, no geral, a anemia, ela se manifesta por dor forte pelo corpo, provocada pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de oxigenação nos tecidos. Pode causar icterícia, aqueles olhos amarelos, palidez, fadiga intensa, infecções, inchaço nos pés, feridas nas pernas, falta de ar, alterações neurológicas e no funcionamento dos rins. Então, alguns sintomas: palidez, irritabilidade, cansaço, barriga inchada devido ao aumento do baço e do fígado. Então, observando esses detalhes, não seria também exatamente a forma em que Gladys se encontrava na época? Além dos sintomas, psicogênicos do próprio climatério, nem levando em conta se a pessoa estiver com anemia, que também é provável que ela tenha tido. Então, os sintomas do climatério: diminuição da autoestima, irritabilidade, labidade afetiva,
sintomas depressivos, variações súbitas de humor, dificuldade de concentração e de memória, insônia e outras coisitas más. Observando tudo isso, eu já estou analisando isso há um tempo, porque justamente Gladys tinha todos esses sintomas. Então é fácil falar, ela era alcoólatra, teve hepatite e pá. Pode também beber bastante, com certeza ela bebia bastante, que todos os autores citam isso. Tudo bem. Mas o agravante aí foi que juntou várias coisas. Ela bebia e estava passando por uma fase difícil, já devia estar com a imunidade baixa, né? Com falta aí das vitaminas, ferro, tudo mais que a gente leu ali acima. E isso causou essa provável hepatite crônica que a levou à morte, né? Não é que ela era uma alcoólatra daqueles tipo de cair pro chão e morreu de hepatite, porque fica muito estranho, porque a gente vê as cenas, a gente vê fotos, ela não era uma pessoa alcoólatra nesse naipe, não, nesse nível. Sempre eu questionei isso, é uma coisa errada aí no meio, né? A pessoa bebe umas e outras e tal, não vai morrer de hepatite, gente. Me poupe, né? É, acredito muito que era mais por causa dessa fase aí da pré-menopausa, que causa nas mulheres hemorragia uterina mesmo, né? Alguns distúrbios, muitos distúrbios hormonais, a irritação, a depressão. Ela deve ter perdido, às vezes, muito sangue e não foi atento a isso, a essa parte ginecológica dela, e ela foi entrando em declínio, anemia profunda, deu dano mais irreparável no fígado dela e, infelizmente, ela veio a óbito. Essa que é meu diagnóstico de mim, que não sou médica, mas achei interessante colocar aqui algo bem que me tocou muito sobre a vida da querida mãe de Elvis Presley. Se vocês estão gostando dos vídeos, deixem aí um comentário, o que que vocês acham? Deixem seu like sempre, compartilhem com os amigos, com os grupos. Se inscrevam aí no canal para sempre receber coisas novas sobre o nosso rei e a história toda dele e atualidades e tudo mais. Muita gratidão e namastê!